bem-vindo que está filmado. Se vocês quiserem fotografar e filmar, pode ficar à vontade. O artesão ele está fazendo um vaso, uma peça de prata. Enquanto isso, eu vou explicando um pouco do processo do cristal para vocês. Essa peça do começo ao fim, ela leva 30 minutos. Mais uns 10, 12 minutos, ele deixa ela pronta, finalizada. O que ele está usando aqui na mão dele, para moldar o cristal nessa temperatura de 1200 graus, é apenas jornal molhado. São várias camadas de jornal, eles ficam submersos sobre a água. Não deixa o calor da peça passar para a mão do artesão. Com o jornal molhado, ele vai dando a forma para qualquer peça que ele deseja fabricar. Não importa o tamanho. Ele tem de 2 a 3 minutos para trabalhar com o cristal. O cristal ele esfria muito rápido. Ele sempre tem que voltar ao forno, aquecer para ele poder trabalhar com a peça. A temperatura desse forno está em 1200 graus. É a temperatura necessária para nós podermos trabalhar com cristal. Dentro daquele forno tem uma panela grande, onde está cheio de cristal líquido e transparente. Tem cristal o suficiente para nós trabalharmos durante o dia. Nós nunca conseguimos ir naquele forno retirar o cristal todo numa camada só para fabricar um vaso. Eu vou de 3 a 4, dependendo do tamanho da peça, até 10 vezes no forno, retirando camada sobre camada, até chegar ao seu tamanho determinado. Essa peça ela vai ficar na coloração branca. Esse tom alaranjado é por causa da sua incandescência em virtude de alta temperatura. A coloração se encontra dentro desses compartimentos laranja aqui à direita de vocês, que são óxidos em pó. Cada compartimento daquele é um óxido diferente. Eu pego o cristal transparente em cima do pó, esses dois materiais se fundem, se tornando cristal colorido. Eu vou retirar uma camada de cristal dessa minha ferramenta que eu vou preparar. Essa peça que o artesão tem vai ter que ser transferida para essa minha outra ferramenta agora. Eu também posso utilizar essa outra coloração à esquerda de vocês, dentro desse tubo. Ali é o cristal derretido na coloração, que são os bastões. Aqui nesse compartimento eu só venho para esfriar a ferramenta. Conforme eu vou no forno, essa ferramenta ela aquece muito, eu tenho como pegar mais na frente para trabalhar com a peça. Todas as peças da loja, elas são feitas assim, tudo manual, tudo artesanal, uma por uma. Elas podem ter variação, tanto no tamanho, quanto na espessura da peça. São peças exclusivas, peças únicas. Eu vou pegar agora esse cristal, como os dois materiais estão em alta temperatura, ele já se funde. É somente para segurar a peça. Ele faz um ponto de separação nessa ferramenta que foi colada embaixo, para quando ela estiver pronta, finalizada, ele molha no ponto da separação, ela vai se soltar, se romper. Ele dá mais uma esfriada para ela ficar bem sólida, bem firme. O jato de ar é só para acelerar o processo de solidificação. O artesão ele começa a molhar na boca da peça, ali onde ele está molhando ela dá um choque térmico, ela fica trincada. Ele vai dar uma ou duas batidas naquela ferramenta dele, essa peça vai se soltar, se romper. É o que ele vai fazer agora. Sim. Esse forno, ele fica ligado 24 horas. Ele é mantido a gás. O que nós usamos de equipamento, nossa proteção, são só essas mangas do calor no braço, o óculos. Se for necessário, utilizemos a luva, como ele usa a luva numa mão só. Ele coloca a luva que ele está mais no contato com a peça na mão. Se ele colocar nas duas, ele perde a sensibilidade. Se aguentar essa ferramenta, ela escorrega da sua mão.
Rogério, vem aqui, ó. Nene. A base do cristal, se vocês quiserem ver depois do que ele é feito, aqui é essa areia sílica, com mais 5 componentes químicos. Eles são todos misturados e levados dentro daquele forno. A uma temperatura de 1450 graus durante 8 horas, onde fica essa massa líquida e pastosa. Se essa peça acontecer de quebrar, ela também pode voltar para o forno para ser derretido de volta. Mesmo o cristal, ele estando na coloração, essa coloração, quando é levada ao forno, a uma temperatura de 1450 graus, essa cor ela queima, ela evapora, o cristal ele volta a ser transparente de volta, ele é 100% reciclável. As ferramentas que nós utilizamos também são as mesmas desde o seu surgimento, que são tesouras, pinças, espátulas, entre outras ferramentas. Elas têm os mesmos tamanhos e os mesmos formatos daquela época até os dias de hoje. Com o jornal, as ferramentas, a habilidade e a criatividade do artesão, ele vai dando a forma para qualquer peça que ele deseja fabricar. Aqui na ponta dessa minha ferramenta eu também estou utilizando já a coloração, que é um bastão à esquerda de vocês, dentro daquele tubo. Na loja também tem o setor das semijoias, onde tem mais de 24 mil peças, todas com ano de garantia. O setor do laser 3D, que eles renderizam a sua imagem com cristal maciço. Também tem o setor das taças, onde ele faz a lapidação das taças ao vivo. E do jato de areia, onde o cliente também pode personalizar na própria peça. E o setor do maçarico, quando ele faz as peças de artesanato miniatura. Essa peça do artesão, depois de pronta, ela vai ter que pressionar o forno maior aqui à direita, a uma temperatura de 480 graus. Vai ficar dentro desse forno durante 12 horas. Se ficar aqui fora na temperatura ambiente entre 5 ou 6 minutos, ela quebra. Só amanhã de manhã que essa peça ela é retirada desse forno. Aí depois de fria, ela vai passar pelo processo de acabamento, onde ela ficou colada embaixo, vai ficar uma sobra. Aí ela vai ser cortada, lixada e polida. A peça vai estar totalmente pronta. Essa peça, ele deve estar ainda nos 500 a 600 graus de temperatura. Ele joga o jornal dentro, ele já queima. Aí está pronto, uma salva de palmas para o artesão. Muito obrigado. Em nome da Cristais de Gramado, eu convido vocês a conhecer o nosso showroom, verificar a peça pronta e todas as outras peças feitas na mesma técnica. Sejam todos bem-vindos, tenham um ótimo dia e muito obrigado. Fiquem à vontade, sim. Muito obrigado e bom passeio para vocês.